E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? Não, tá esperando o quê? Vou começar a provocação, Vilela, que eu acho que é um tema que a gente vai discorrer bastante hoje aqui, porque é muito, para mim é muito focal, que é o seguinte: a maioria dos jovens, principalmente da periferia, e aqui eu falo jovens, mas isso vale para meia idade também, vale para 30, 35, porque também está com o envelhecimento da população, a possibilidade da gente poder viver mais tempo. Naturalmente as pessoas estão podendo começar mais tarde, elas podem fazer sucesso, fazer sua primeira empresa com 35, 40, 45 anos, não tem idade. Mas eu falo muito jovens porque pela falta de educação que a gente tem nesse país, os nossos jovens, eles não têm esperança. E eles não têm esperança porque eles não acreditam neles próprios. Eles não acreditam que eles podem trabalhar, construir um projeto de vida, ter foco. E aí eu falo ficar, ou seja, se manter na disciplina naquilo que ele se propôs a fazer, para em 19 anos, como eu vou contar daqui a pouco, com detalhes, 19 anos para pegar o primeiro cheque de alguns milhões da mão e poder falar, poxa, agora eu posso realmente dizer que eu tô resolvido na minha primeira fase. Entendi. Né? Então eu acho que é um pouco do que eu quero deixar de mensagem. E a mensagem é o seguinte: é possível sim, você jovem, mudar o status quo da sua vida. Você pode sair de uma situação adversa, né? E aqui eu já vou entrar direto. Meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa, nasci em Cafelândia, morando em Lins com 3 anos de idade. 5 anos, 6 anos, fui para a escola pública e lembro como se fosse hoje minha mãe me levando de mãos dadas com a minha lancheirinha para a escola do pré-primário e pré-primário e depois a primeira série, né, do ensino fundamental, ensino básico, que eram 8 anos, hoje são 9 anos. E ali eu comecei uma jornada, né, de já sendo, não me recordo exatamente, mas as notas do meu currículo, sempre as melhores notas. Eu já era o melhor aluno em sala de aula, desde sempre. Com 12, 13 anos de idade, por iniciativa da minha mãe, né, provavelmente pelas dificuldades que a família vivia, a gente morava numa comunidade ali, um bairro em formação na cidade, e a gente morava num barraco de 2 cômodos. E isso eu tenho lembranças, banheiro fora de casa, e minha mãe lavava roupa numa tábua, que ela chamava de batedor de roupa, alguma coisa, né? Não tinha um tanque, era uma tábua, e ali ela batia roupa, lavava roupa. Imagina, meu pai pedreiro, roupa pesada, claro, né? E era um tambor, aquele tambor de 200 litros, se eu não me engano. Então a água aqui para ir lavando essas roupas. Então assim, e o esgoto era a céu aberto. Então imagina você. E o banheiro era uma fossa, né? E o banheiro em cima, fora de casa. Enfim, dá para imaginar, né? Não havia esgoto, não havia nenhuma infraestrutura, né? Então a gente realmente vivia numa situação assim extremamente difícil, né? Precária, né? E que é o retrato de muitos brasileiros hoje ainda, né? Enfim, isso é realmente terrível, né? Mas colocando foco, eu comecei ali a sonhar, eu comecei ali a entender que através do trabalho eu poderia modificar esse status quo meu e da minha família. Isso uma coisa veio de você? Então, essa é uma coisa que eu fui buscar insights nessa juventude, dessa infância, na verdade, já ali entrando na juventude, e eu fui ver que eu acordava às 5 da manhã e começava a construir cenários. Então eu via, meu avô era muito trabalhador. Plantava café, plantava arroz e saía para vender porco, para vender queijo, para vender galinha, e ia para a cidade mascatear. Então, aquele olhar que vinha do avô para o meu pai, trabalhador também, me trouxe esse perfil muito trabalhador, né? Muito dedicado. E já estava na raiz da família, de acordar muito cedo, de se entregar, de dormir cedo. Um pouco da característica do interior também, né? E principalmente nas fazendas, né? No interior do Brasil. Pegava algodão, né? Que machuca a mão. Colher algodão. Meu avô, enfim, fazia muito isso.
E aí, E era olha normal só, as crianças acompanharem naquela época? os muito, pais, né? muito. Eu cheguei com 13 anos, eu começo a vender coxinha. Eu acho que eu me tornei rapidamente o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história, né? Olha só, Não. não E aí- teve outro não vendedor teve. de coxinha. E as pessoas perguntam, mas como é que você tangibiliza isso? Difícil alguém comprar um Fusquinha 1962 naquela época, trazendo para os dias de hoje, era como comprar um carro hoje de 20, 30 mil reais. Sei. E eu juntar esse dinheiro quê? de 20, 30 mil reais, juntar esse dinheiro Com a venda de comprando coxinha. com a venda de coxinha. Então eu fazia 3 viagens na parte da tarde. Trazendo para o mundo de hoje, a gente fosse falar uma linguagem aqui empresarial, Sei. eu criei a rota para distribuir, eu percebi onde estava a necessidade, a dor do consumidor, onde ele tinha. Sem saber de termo nenhum. E você sabe onde estava, onde eu descobri a dor desse consumidor? Eram os pedreiros, eram os pintores, os eletricistas, encanadores das obras de Lins que estavam em construção, 2 bairros novos que Porque estavam não em tinha onde eles construção. comerem. Eu chegava 2h30, eles tinham almoçado 11 da manhã, eles já Nossa, estavam já tava com varados fome. de fome. E era o momento que eu chegava para fazer a alimentação deles. Mas as coxinhas que a minha mãe fazia também eram Tem essa também. assim, O produto tem que ser bom. maravilhosa, ingredientes de primeira, carne moída de qualidade. Sim. Então, assim, cara, eles comiam aquilo assim, eles devoravam. E eu voltava para casa, minha mãe já estava preparando outra Você cesta, eu levava voltava. como? Uma cesta? É uma cesta atrás de uma Monark Monareta. Uma Monark Monareta, aquela pequenininha. Sei, é aquela dobrável vermelha. ou não? Não, aquela- essa minha era Monareta, a sei. Monareta normal. E pequenininha, né? Sei. Enfim, e ali eu dava 3 viagens de 200 salgados mais ou menos. Então vendia 600 Nossa. salgados. E o pessoal pagando com dinheiro vivo. Mas eu dava uma colher de chá. Naquela Como? época eu usava a cadernetinha, né? E anotando. E eu passava no sábado de manhã, porque todos essas obras pagavam semanalmente. Entendi. Então no sábado eles recebiam. Então eu passava no sábado para receber. E nesse momento eu fazia então a receita ali, o recebimento da semana. Mas como você percebeu essa chance? Foi por acaso? Vilela, de novo, né? Tem um misto, tem um insight do avô que mascateava, tem a minha mãe que estava buscando essa necessidade. Eu não consigo, obviamente, eu não consegui trazer na minha memória se Qual aquela foi o foi uma momento? iniciativa minha. Entendi. Mas acho que foi uma iniciativa muito coletiva da família, etc., sentindo a Tipo, necessidade deve dar pra vender lá, né? de trazer uma renda para a família. Agora, esses insights do perfil do cliente, esse foi meu, aí não. Aí era insight de empreendedor, que eu não sabia até então. No final do dia, eu já estava nascendo ali um grande vendedor. Mas eu fui perceber isso mais adiante, tá? Tá. Bom, rapidamente eu consigo meu primeiro emprego, né? Essa minha desenvoltura, networking, Quantos anos? relacionamento, 15 anos de idade, eu recebo meu primeiro registro em carteira, copiador de Xerox. Onde? Em Lins, mesmo. chama Garagem Cópias, essa copiadora existe até hoje. E aí, eu não fui um simples copiador de Xerox, cara. Eu fui o melhor copiador de Xerox que Lins teve. E como é que eu materializo isso? Primeiro, eu fazia a cópia ficar melhor que a original. O cliente chegava com uma cópia suja, velha, com Sei. durex colado para todo. Eu ia buscar qual é a máquina que tem tecnologia adequada para fazer aquilo realmente, para que o produto final ficasse melhor. Né? E eu conseguia extrair, então eu limpava fundo, eu melhorava a tonalidade, melhorava o usando contraste. tecnologia, tá? Sei. E com isso, eu fui sendo visto pelos clientes. E aqui eu começo a passar algumas dicas e algumas lições. A primeira delas, você vai ouvir muito, seja o melhor sempre. Você vai ouvir sempre isso. Porque eu fui o melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de Xerox. E nessa de ser o melhor, de interagir, eu começo a fazer um curso de computação nos finais de semana. Esse curso de final de semana, aprendendo a programar computadores, me levou a conhecer o seu Valmir no balcão, que era um daqueles clientes mais exigentes que existe. Que alguns chamam de chato, eu prefiro chamar de exigentes. Exigente, claro. E o seu Valmir olhou e falou: Semenzato, você está aprendendo computação. Você tem uma qualidade, um cuidado, você tem lógica, você tem... Ou seja, ele uniu tudo isso com programação e falou: tem uma oportunidade para você. Eu vou te levar para o maior grupo empresarial aqui de Lins, grupo Sermaco, cerealista, material de construção, fazendas, enfim, tinham muitas atividades. E eu fui para essa empresa então para receber o primeiro computador de médio, grande porte que estava chegando em Lins,
Qual nessa era, empresa. você Era lembra? um Cobra 480. Nossa. Cobra 480, tá? E logo depois veio a família Cobra 500. Mas era aqueles que Era um- a tela era tudo junto ou era separado Não, já? já era uma CPU à parte, ela dava mais ou menos 60 por 1,20, Nossa. né? 1,20 de altura por 1,20 Ele era 1,5 de ele comprimento. compridão, né? E aí você já era todo conectado com monitores já independentes. Era Entendi. um mini mainframe, né? Tá. Que a gente chamava. Ele veio substituindo o IBM 4341, Boros, que era cartão perfurado. Aquele da Prológica. O Prológica foi o primeiro que chegou, né? mas isso um pouco mais adiante nos nos microcomputadores, tá? Entendi. Já já a gente vai chegar Isso lá. é depois, então? Você Depois, pegou antes? depois. Poxa. Essas ainda eram... Saiu daquele computador que usava uma sala inteira 10 por 10, Tá. 8 por 8, com válvula, alguns deles. Nossa. Levava tempo para aquecer. Que daí pra- até veio o termo de bug, né? Que e- entrava inseto naquilo e... E aí a gente então veio para esse já era um microcomputador, mas um mainframe que ele tinha um bom armazenamento de Tá. memória, ele já tinha um poder importante. Eu me torno rapidamente o melhor programador de computadores que Linz teve. Assim, ó, um ano eu virava à noite, Tentando entender, não tinha aprender. hora para começar, não tinha hora para terminar, era uma loucura, entendeu? Qualquer hora era hora de trabalho e de desenvolver. Desenvolvi software de todo tipo que você possa imaginar. Ah, é? Folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, receber, controle bancário, controle de gado, construtora, orçamento de obras. Eu fiz o maior MBA que você possa imaginar, a faculdade que eu não Desenvolvendo fiz. esses Eu aprendi tudo como funciona uma empresa por dentro. Né? Você tinha que entender para fazer, Eu né? tenho que ir no departamento, ouvir os técnicos, eles me explicam como é que era. Eu aprendi até contabilidade, para você ter uma ideia. Partidas dobradas, Sei. débito, crédito, apurar um balanço, enfim, depreciações, correção monetária. E claro que isso mais adiante vai me servir muito. Vocês vão ver o quanto você ser o melhor, você se dedicar, você ir a fundo naquilo que você está fazendo, né? Em algum momento você vai colher tudo isso. O seu Valmir me viu, me levou para essa primeira e ali começa uma mudança na minha vida. Óbvio que o meu salário começou a crescer. Comecei a ganhar dinheiro. O cheque de meio salário, que foi o primeiro cheque da copiadora, se tornou 10 salários já no meu primeiro registro como programador de computadores. Hipoteticamente hoje, R$10.000. Tá. Né? E rapidamente eu me torno analista de sistemas e já montei um time de programadores, de digitadores, operadores, né? E fiz o meu departamento crescer. Eu comecei a desenvolver softwares e sistemas. Isso nos anos 80. 80 e alguma coisa, 80 e pouco, Quando foi com 17 anos, eu termino meu curso, 17 para 18, eu termino meu curso técnico em processamento de dados. Eu aprendi o cursinho de final de semana, e aqui outra dica. Aquele final de semana que a maioria, eu não vou dizer que não deve fazer isso. Eu não vou dizer que não tem que ter lazer. Eu não vou dizer que não tem que assistir filme. Mas enquanto a maioria, no sábado, ia bater bola, ia pra pelada, ia pra balada, o Semenzato ia fazer curso. Ele ia aprender, ele ia se capacitar. E tudo isso, Isso faz diferença. as oportunidades vieram. Então aqui é mais uma dica, né? Você está esperando ser o melhor programador, ser o melhor mecânico, ser o melhor cozinheiro, ser o melhor chefe, ser o que for. Se você não tomar uma atitude e começar essa transformação na sua vida agora, se capacitar, a realmente buscar o seu sonho, não vai cair do céu. Ninguém vai trazer. O seu Valmir não vai aparecer na sua vida e vai te dar a oportunidade para aquilo que você não está preparado. Você tem que estar preparado. Quando aparece a chance... E o Semenzato estava no balcão da copiadora se vendendo para os clientes no balcão, me conectando e vendendo. Olha, estou fazendo um curso de computação. Tipo assim, você está precisando de um programador? Ou seja, nós precisamos nos capacitar e aprender a nos vender também. Porque do contrário, se eu não cacarejar, se eu não contar, ninguém vai saber o que eu tenho, qual é o meu potencial, o que eu estou fazendo, o que eu tenho para oferecer para a empresa. Exatamente. Então nós precisamos nos comunicar também, né? Ou seja, o network é muito importante. Bom, a história não para por aqui. Essa capacitação me propiciou ser o melhor Só fazendo aluno. uma pausa, Semenzato. Nessa hora, a tua cabeça, ela tinha um plano ou você ia, a partir da oportunidade, você ia transformando
um plano a curto prazo? Ou você falou, um dia eu vou fazer tal coisa? Não, eu fui me capacitando e eu fui cada dia me entregando mais. E quanto mais eu me entregava, quanto mais eu Você com a se entrava em cabeça cabeça? de dono e não com a cabeça de empregado, Isso. eu nunca quis saber qual eram os meus direitos numa carteira de trabalho. Se tinha isso, se tinha aquilo, se tem horas extras. Eu nunca cobrei uma hora extra, nunca na minha trajetória. Eu nunca me interessou essas coisas pequenas. Porque você estava aprendendo, você estava evoluindo. Cara, é o seguinte, eu vou passar a noite aqui, eu teria que pagar para poder me capacitar. E as pessoas estavam me dando informação e me alimentando, e eu estava me capacitando. Então não sobrou. A atitude era fazer o melhor para essa empresa, como se ela fosse minha. Essa é uma outra dica, né? Haja com cabeça de patrão, de dono. Porque quando você age assim, você está pró-empresa, você está cuidando de desperdício de energia, você está cuidando de produtividade, você está cuidando de atender bem o cliente, você está cuidando de tudo aquilo que vai agregar receita, que vai agregar valor para o seu negócio. Claro. Bom, dito isso, o Semenzato, por ter sido o melhor aluno no colégio, foi convidado com 18 anos para ser professor segundo grau. O quê? Agora, Vilela, eu não fiz pedagogia. Eu não tinha licenciatura em pedagogia, pelo menos, para ser um professor. Mas eu tinha a escola da vida, eu tinha competência técnica. O Paquito tá perguntando se quer comer alguma coisa agora. Cara, a hora que você tiver com vontade, Tá, depois a gente depois faz uma pega. pausinha Tá bom, daqui então, uns 5 minutos. vocês podem ir indo aí, a gente tá de Mas olho. o que vai rolar aí? Tá... Não sei, vocês Ah, que... é? A surpresa é tua aí. Ah, Nossa, é? quanta coisa aí. Então traz aí, vai, já traz, já. Cara, eu acho que se for o que eu tô sentindo o cheiro eu aqui, tô sentindo um cheiro bom aí. é a hein? batatinha frita do L'Entrecôte de Paris. Nossa, certeza. então, por que não falou antes? Já abre agora. É isso que vocês trouxeram aí hoje? O que tem Ih, caramba. L'Entrecôte de Paris. Tem outros pacotes lá, eu não sei o que, que tem em cada um. Vamos abrindo aqui. Podemos abrir. Vamos descobrir Gente, aqui, né? desculpa aí, mas começamos a sentir um cheirinho bom no ar aqui. Aqui é que nem pica-pau. Um pra cá e um pra vocês aí, hein? Olha, saladinha. Salada. Um pra mim, um pra você. Salada pra não mim. dá pra comer aqui, então fica com vocês, trouxas. Olha que bacana, Vilela. Isso pra você é um jantar que você Aqui, ó. pode pedir em casa. É o melhor entrecô Corta pra com câmera de batata cima aqui. frita, com molho secreto nosso. Então você recebe em casa. Olha que legal. E se você pode colocar a mão aqui, você vai sentir que tá quente. Tá quentinho. Porque a embalagem foi totalmente desenvolvida para que o produto Olha. chegue na casa do consumidor com a melhor experiência possível. Pode provar essa batata para você Vamos ver lá. como ela tá Crocante? Eu vou provar uma aqui, gente. Desculpa aí, tá? Ou é sacanagem quando você pede batata e ela chega murcha, né? Essa aqui tá muito boa. Olha isso. Claro que aqui nós estamos um pouco fora da rota de entrega ainda, né? Demorou um pouquinho mais para chegar, É. mas a gente tem a experiência. E o entrecote depois você vai viver a experiência, é incrível. Cara, É incrível. gostei da embalagem. Olha Não, que capricho. e Foi prova porque é esse pra molho. cá ou qualquer cara que Não, pedir? qualquer um. Esse é, É padrão do L'Entrecôte de Paris. Pô. São Paulo, Rio de Janeiro, várias cidades no interior de São Paulo, várias capitais no Brasil. Pessoal que quer Fica à vontade, experimentar. Helene e Paquito aí. Eu sei que o Paquito era pra ir embora, tá aí só por causa do rango. Eu tô ligado, eu conheço esse safado. Falei, eu vou embora às 18. Aí chegou a comida, não, agora não tem mais O pressa. pior é que ele tá pegando a minha. Vilela, né? só É? pra... É. Vilela, só pro pessoal não perder a sequência aqui, então. Vamos lá. Enquanto você vai conhecendo a experiência Aí aí. aqui é sobremesa, É. depois vão pegar também. Tendo sido, Vilela, o melhor aluno, eu fui convidado então para ser professor segundo grau. Cara, você tem ideia do que foi transformacional isso? Eu vou para a sala de aula ensinar a profissão que já tinha mudado a minha vida como programador de computadores. E ali eu começo, e uma frase que me traz muito presente hoje, que é o seguinte: eu falava para os alunos, pensa você com 18, 19 anos numa sala de aula, Cara de falando para moleque. os jovens com a mesma idade, Com a mesma veja bem, cara que eles. com a mesma idade, falando o seguinte: olha, presta atenção vocês aí do fundão. Eu tô me vendo muito nessa história. Eu comecei a Presta dar aula atenção. com 18 anos. Vocês aí no fundão, presta atenção. Amanhã tem uma escada aqui, ó, que ela é infinita. Isso eu lembro como se fosse hoje, cara. Tem uma escada aqui do meu lado infinita. Quando vocês estiverem aqui no meu lugar, eu vou estar muito longe. Então, nesse nível, Você falou eu isso? era visionário e eu profetizava, cara.
Incrível. E a palavra isso. tem poder, né? Muito Você acreditar poder, no que muito você fala. poder, muito poder. Eu acredito E eu nisso. via realmente o infinito, que era exatamente as conquistas, era onde eu iria chegar e o quanto de oportunidades eu levaria para as pessoas. Bom, Em nenhum momento você colocou na cabeça, eu tô em Lins, eu tô longe do mercado. não. Não vou. Podia estar em São Paulo, podia isso, podia aquilo. Porque isso te limita, Cara, né? o meu diferencial competitivo frente aos demais professores, pensa você chegar numa sala dos professores com 19 anos de idade, você estacionar uma CBR 450R na porta do colégio. Assim, você entrar numa sala de professores, todos professores catedráticos, sêniors com 50 anos, com 48, com 55, né? E você ter um comportamento ali como se você fosse um professor de longuíssima data ali com o pessoal, você imagina. Então, cara, foi assim uma experiência incrível, incrível.